Vamos ao bom dia do pessoal, né, que colocou. Nicolas Gabriel, bom dia. Nossa, o Nicolas foi o primeiro a colocar bom dia. Arthurzinho, bom dia, Arthurzinho. Júlia, bom dia. Duda, bom dia. Miguel, bom dia, Miguel. Ó, Duda Marconi, bom dia. O Bruno, Ayla, bom dia, Ayla. Melissa, bom dia. Vamos lá. Galera, eu vou projetar aqui na tela, tá? Para vocês e a gente já começa. Eu vou falar sobre a questão. Apostilas aqui. Peguei a apostila errada. Estou. As apostilas aqui, tá? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a vida intensa na metrópole, tá? Dentro de um primeiro momento. Depois eu entro para a aula de filosofia, falando das questões do empirismo e o John Locke, tá? Então a gente vai observando e vamos trabalhando nessa questão aí. A questão da vida da metrópole, né, a intensificação da vida da metrópole ali, é uma questão bastante interessante, né? O filósofo não, sociólogo George, uh, George Simmel, aliás, ele vai estudar um grande período toda essa questão. Ô, galera, ele estuda muito essa questão dos novos acontecimentos, ah, da nova estrutura da sociedade que ocorre dentro da, da Europa, né, após a Revolução Industrial. Esse crescimento dos grandes centros urbanos, tá, que a gente observa, e tudo isso nós vamos observar que vai modificar em muito a vida das pessoas ao longo do tempo, tá? Então, nós vamos observar esse pequeno detalhe. Deixa eu projetar aqui o slide, eu preciso achar o slide primeiro, e eu já projeto. Só um minutinho, galera, que eu tô achando o slide. Só um minutinho aí, eu já vou achar o slide aí. Peraí. Achei. Meia hora depois eu achei.
Apareceu aí? Aí, vai começar a aparecer. A vida intensa nas metrópoles. Galera, quem tá aí que já morou em cidade grande? Quem tá aí ou frequenta habitualmente cidade grande? Do pessoal. E aí? A ela já, o Nicolas já. Quem mais? Carol, certo. Então, pera aí que eu frequento. Letícia, pera aí que eu já vou perguntar alguma coisa pros quatro. O, Bru, o Bruno vai ficar, o Bruno vai ficar bravo que eu vou perguntar para os quatro que responderam eu morei, tal, tal, mas eu vou perguntar pro pessoal que frequenta de forma bastante assídua, né? Vamos dizer assim. A gente vai observar, turma, né? Nós vamos observar ali, dentro de um primeiro momento, a seguinte ideia. A modernidade, né? Ela trouxe diversas consequências na vida das pessoas. Nós vamos observar simplesmente, né, a ideia, a forma como as pessoas vão se organizar ao longo do tempo dentro dessas sociedades modernas, né, dentro dessas sociedades tidas como novas. Nós vamos observar muito também a maneira como as pessoas se relacionam uma com as outras ao longo do tempo, tá? Então nós observamos simplesmente a forma como essas pessoas se relacionam ao longo do tempo, a forma como é feita essa relação ao longo do tempo, tá? E elas se organizam. Nós vamos observar que uma das questões mais analisadas, tá, pela sociologia ao longo de todos os anos está relacionada diretamente à mudança, ao desenvolvimento do mundo moderno ao longo do tempo. Por que que a gente observa todas essas questões, né? O George Simmel, como eu falei, né, ele foi um sociólogo alemão, ele vai refletir de forma direta na questão referente à mudança das sociedades, né? Ele observa o primeiro ponto, o primeiro contexto, a mudança na população, né? Ele observa a primeira coisa ali, a ideia da mudança na estrutura da população como ponto inicial para a mudança das sociedades. A população ela vai crescendo cada vez mais. Esse grande crescimento da população é relacionado diretamente à ideia de um crescimento maior, tá? A ideia referente a toda essa estruturação da sociedade naquele exato momento. Então, há um grande crescimento da população. Então, a gente observa simplesmente, né, toda a questão, toda a estrutura da sociedade se desenvolvendo. Nós vamos ver, né, que as grandes metrópoles elas vão ter uma, um ritmo, uma forma como as pessoas vivem de vida totalmente diferente das cidades no interior, da vida nos campos ou das sociedades mais antigas. Galera, agora o pessoal que respondeu, que frequenta as grandes cidades, que já morou, coisa e tal, né? Falem de preferência no microfone o que eu vou perguntar para vocês, tá? Por gentileza. Machucou, Carol? Não escutou. Então, a gente vai observar o seguinte: se, se a gente observar, né, todo o ritmo de vida, fala uma coisa para mim, crianças, né? Vocês percebem, ou quem respondeu para mim aquela hora foi a Letícia falou que frequenta, a Carol já morou, a ela já morou, o Nicolas já morou.
Esses quatro citados aí, né? E depois eu vou ter que perguntar alguma coisa pro Bruno, gente, que ele vai ficar bravo comigo. Ah, esses quatro citados, né, que é o pessoal que me respondeu aquela hora. Fala uma coisa para mim. Qual é a diferença que vocês percebem na vida de grandes cidades com a vida da cidade que vocês moram? Ó, só uma pergunta. Eu falei grande cidade e tal. O pessoal não citou Araras como cidade grande, não, né? Deixa eu ver. Pode falar no microfone, molecada. E depois vocês se organizam para vocês responderem essas ideias aí para mim. O que que vocês acham, as diferenças de tempo, certo? Tempo em qual sentido, Letícia? Por exemplo, assim, senhor, aqui a gente consegue se locomover para os lugares em 30, 15 minutos. Depende, em cidades grandes, normalmente você demora mais tempo. Por exemplo, se eu fosse para a escola aqui, eu demoro em média 5 minutos para chegar. Se fosse numa cidade grande, por exemplo, que eu tenho mais contato são com pessoas do Rio de Janeiro. E eu tenho uma amiga lá que ela demora em média 45 minutos para chegar na escola dela. E a escola dela nem é tão longe da casa dela. Então eu acho que a diferença de tempo é uma das coisas que mais dificultam, que é diferente, sabe? Sei sim. A questão do tempo, né? Que a gente perde muito tempo para conseguir chegar aos locais. Deixa eu ver quem mais colocou alguma coisa. Então, senhor, eu morei em São Paulo. Certo, Nicolas? O que que você me fala, de toda essa questão referente a São Paulo? Como que você acha que é a questão da vida? A Letícia, ela participou agora, ela colocou a questão de tempo, né? A Ayla colocou um negócio que eu gostei aqui. As pessoas não reparam muito em você. Ó, Ayla, isso vai ser o tema de um dos últimos slides. Eu acho muito interessante essa questão que você colocou. Ah, então, o que que a gente observa, né? A ideia relacionada diretamente, né, a você ser mais um em meio àquela grande multidão, né? Simplesmente você é mais um dentro daquela gigantesca sociedade que passa, né? Todos passam e ninguém te observa. É a tal da solidão, né? Naquele local lotado. E a gente. Ah, não, Nicolas, Muvuca em transporte público, pensando em Brasil, é padrão, seja Rio, seja São Paulo, seja Ribeirão, que já é um pouco maior, Campinas, tá? Qualquer uma das capitais brasileiras, a gente vai observar sempre essa questão de Muvuca no transporte público. E o que que a gente observa, galera? Quando eu coloquei aqui o quarto tópico, né, sim, muitos prédios, muitas pessoas diferentes. Se nós pegarmos São Paulo, a capital, por exemplo, São Paulo, eu frequentei muito mais São Paulo, né, do que o Rio. O Rio, a Letícia comentou tal. Eu sei que o Paulo aqui também é do Rio de Janeiro, porém eu frequentei muito pouco o Rio. Basicamente fui uma, duas vezes e eu não sou fã do Rio. Eu prefiro muito mais a capital paulista. Ah, vá, Nicolas. São Paulo só tem doido. Não, não é pichação, né, Ayla? É outro nome que se leva a essa. É, é outro nome que leva aqueles desenhos que são feitos com spray, que geralmente é dos caras que fazia pichação, que faz uns desenhos bonitos. Fica até umas obras de arte. Eu esqueci o nome que dá-se. Certo. Isso, Letícia, isso, grafite. Grafite. Realmente, em muitos locais, com as paredes com grafite e tal, dá uma vida na cidade, fica uma coisa bonita, né? Uns desenhos coloridos, e geralmente todos esses desenhos acabam tendo um significado. Se você lê
Ah, se você lê, geralmente, alguma coisa que os caras escrevem, todos os desenhos de grafite, vamos colocar todos não, porque eu acho que colocar todos é um número muito grande. A maioria dos desenhos de grafite geralmente vai ter um significado para a pessoa. Ele vai estar querendo passar alguma mensagem alguma mensagem entre linhas, né? Ah, Paulo, você não teve coragem de falar isso, que em cidade do interior tem gente cuidando da vida da gente. Você não teve coragem de colocar isso. Você acha que tem uma pessoa cuidando da tua vida? Ah, gente, tá sendo irônico. Tá sendo bastante irônico aqui. Sim, sim. Isso, Paulo, né, vai estar relacionado, opa, aqui, as ideias da atitude de reserva, tá? E o relacionamento muito mais profundo, tá? Intensificação da vida, pá. Diferente de Pirassununga, que o lema desse povo aqui é metamorfosia onde não foi chamado. Mas tem uns bairros, senhor, lá de Campinas mesmo, pensa num povo fofoqueiro. Ô, Paulo, você não viu Parmeira? Você comentou. Ah, Paulo, você falou que em Pira o povo cuida da vida dos outros, né? Se você conhecer a minha cidade, então, você vai ficar extremamente tranquilo. Você vai ficar muito tranquilo, porque aqui o pessoal cuida mais da vida dos outros ainda. Não é velha na rua que já vi tudo, Paulo. Fala um, fala um jeito mais bonitinho. É câmera de vigilância modelo antigo, modelo anos 70. Tá? Tudo da veiarada, tudo com a vassoura debaixo do braço, olhando quem passa, olhando quem despassa, comentando sobre a vida alheia. Em hipótese alguma, em hipótese alguma, Carol, as câmeras de vigilância da década de 70 são extremamente eficientes, né? Elas Senhor, conseguem. você não Oi, tá Paulo. entendendo. Você não tá entendendo, senhor. Você não tá entendendo. Aqui o negócio é tão sério que assim, se eu te precisar de um cronograma, minha mãe chega e fala, se tem alguma coisa pra fazer às 6, eu falo, não sei, eu coloco a Rinaldo pra falar, eu falo, Clédia, tem alguma coisa pra fazer às 6? Ela fala, não tem cabeleireira. Eu falo, mãe, tem cabeleireira. Entendeu? Não precisa, entendeu? Não precisa. É um negócio assim absurdo. Se falta pouco, eu ter que bater ponto aqui em casa. Eu tenho que bater ponto pra entrar, bater ponto pra sair, porque não tem jeito, não. Já tá fora de Ah, controle. Paulo, não, eu sei como que é. O bairro que eu moro, com a graça de Deus, é mais tranquilo, então acaba não tendo isso, que o pessoal geralmente fica a maior parte do tempo cada um dentro das suas casas. Mas, tipo, a minha rua tem. A minha rua é comprida. Ela deve ter o quê? Umas 20, 30 casas, 15, 20 casas de cada lado, eu acho. E eu conheço poucos vizinhos aqui. Mas tem uma mulher que ela mora exatamente no meio da rua, se você der brecha pra ela, ela entra de um lado dentro da tua casa e sai lá no meio do quintal. Então a Não, gente. senhor, o pior não é nem isso. O pior é quando, tipo, eu vou dar um exemplo. Você tá passando na rua, aí, tipo, a velhinha te para e fala, você tá indo aonde? Aí eu falo, na padaria. Aí ela fala, na padaria do Bentinho. Aí você fala, que Bentinho? Marido da Mariana. Que Mariana? A corna. Corna de quem? Amiga do Roberto. Que Roberto? Filho de fulano. Aí você fica, que fulano? O corno. Aí a história vai, entendeu? Entendi. Não é melhor você só falar bom dia, tudo bem? Ó, tô indo na padaria, a senhora quer 4 pão? Não quero. Então, ó, tchau que eu tô com pressa. Que nem eu faço com a velha daqui da rua que é fofoqueira. Não é velha. É da idade da minha mãe, mas a minha mãe não tem tempo nem de respirar, a outra cuida da vida da cidade inteira, né? Então é complicado. Deixa eu ler o que ele escreveu aqui. Acho que em todo lugar rola as fofocas de vida. Mas a diferença é que em cidade pequena espalha rápido e meio que muitas pessoas sabem quem é você do tipo.
a filha do fulano, né? Neto da ciclana, e assim vai embora. Oh, realmente, Carol, conhecemos a filha, conhecemos o filho. Eu acho que impira esse negócio de conhecer ainda, por questão de família, a cidade aí já está um pouco maior, né? Já está beirando 60 mil habitantes, ou um pouquinho mais, então acaba se ficando um pouquinho mais difícil aí. Sim, ela, a gente é conhecido pelo sobrenome, muito conhecido pelo sobrenome, e por ser neto de alguém, né? Geralmente na geração de vocês, já bisneto. E a gente observa simplesmente, né, a questão ali, a questão relacionada, né, a pessoa está olhando e observando. O que que acontece, por exemplo, nas grandes cidades? Uma que a vida nas grandes cidades, justamente por um dos problemas que a Letícia colocou primeiro ali, que está relacionado à correria do dia a dia devido à demora que nós levamos para chegar nos lugares, uma devido à distância, né? Distância mesmo em quilômetros, né? Que nós temos da casa à escola, da casa ao supermercado, da casa ao shopping, da casa ao ponto que nós formos. É longe, né? Geralmente ali a distância em quilômetros é longe, beleza. Só que essa distância em quilômetros longes, pelas grandes avenidas que tem nessas cidades maiores, nós poderíamos estar resolvendo de forma extremamente rápida. Tá? Nós poderíamos estar desenvolvendo extremamente rápido. Porém, o que que acontece? Como a cidade é grande, moram muitas pessoas, e muitas pessoas vão ao destino parecido com o destino da gente. Então, muitas pessoas vão no mesmo caminho nosso. Automaticamente, tem uma demora no trânsito. Uma grande demora no trânsito que é causa de estresse. Com certeza, Ayla. E a gente observa o seguinte, que devido a essa demora, a vida das pessoas ela tem uma característica de ser muito mais acelerada, né? E a gente observa também, quando nós pensamos na questão referente às grandes cidades, né? A gente vai observar simplesmente, né, que as grandes cidades elas têm uma outra característica quando nós pensamos na questão do dia a dia. Eu preciso voltar 2 slides, tá, Bruno? Lembra eu fazendo um favor. As características do dia a dia, né? As características ali também fazem uma coisa muito acelerada. E a questão da atitude de reserva, que vai recair justamente na ideia que o Paulo tanto gosta da fofoca, né? O cuidar da vida alheia, da vizinha predileta do Paulo, que eu acho que deve chamar ela todo dia para tomar café na casa dele, para estar fazendo o relato certinho do que ele vai fazer durante a semana, para ela não ficar perdida, né, coitada. O Paulo não vai responder para me xingar? Ou ele caiu de novo? Não, tá aí e não respondeu para me xingar. Então, o que que a gente vai observar dentro dessa questão, né? As pessoas, justamente também o Paulo, Ayla, o todo o pessoal, né? A cidade, ela é muito maior. Numa cidade do interior, teoricamente, nós temos uma relação de confiança com as outras pessoas um pouco maior. Nós temos uma relação de confiança entre as pessoas muito maior, pelo seguinte detalhe, né? Conforme vocês citaram, geralmente, né, nas cidades do interior, eu sou neto de fulano, filho de ciclano. Vocês são filhos e netos. Tá, pá, pá, pá. Então, você chega em algum lugar, todo mundo acaba sabendo quem você é. Então, há uma relação de confiança maior. Você, por exemplo, você pode passar na padaria ali do Paulo, ele já traz pão para a vizinha dele, e
pegar, marcar, pega 4 pães ali, deixa anotado, no outro dia você passa e paga. Beleza, ponto. E agora, o que que acontece nas grandes cidades? Como que a pessoa vai ter um caderninho de fiado ali que ela nunca te viu na vida, não sabe quem você é? E automaticamente, nós observamos que as pessoas também se tornam mais reservadas por essa ideia referente à relação que elas têm entre elas, né? As pessoas acabam sendo muito mais reservadas. Como que ela vai confiar em alguém da qual ela nunca viu? Como ela vai confiar em alguém onde ela nunca viu, onde ela nunca vai observar, né? Dentro de toda a situação. Então nós vemos toda a estrutura ali dentro da sociedade. Nós observamos simplesmente, né, toda a questão que nós temos ali dentro da ideia da sociedade. Dessa maneira, o que que acontece? As pessoas elas são reservadas. E com essa questão dessa reserva, de cada pessoa cuidar um pouquinho mais da sua vida. Peraí, Ayla. Peraí que eu vou ler que você colocou 4 linhas aqui, eu tô lendo no celular e não enxergo. Ah, e também a desigualdade social fica muito mais visível, principalmente por existir muitos lugares diferentes, tipo uma loja que vende bolsa de 10 mil e as lojinhas ambulantes. Sim, isso, Ayla, nas grandes cidades fica muito mais evidente, tá? A questão da desigualdade social. Isso é óbvio. Só que também há desigualdade social nas cidades pequenas, né? Dá uma volta em Pira, em bairros mais periféricos, tá? Dá uma volta nos bairros aí próximo ao centro de classe média e dá uma volta na cidade de Jardim. Você vai ver a grande diferença que tem aí dentro de Pirassununga. Pirassununga é uma cidade pequena, que eu acho que não tem 100 mil habitantes ainda. Então a questão da desigualdade social está presente em todos os locais, do Brasil e do mundo. Não tem como essa ideia, né? Infelizmente, você vai observar, você vai ver a questão da desigualdade. Isso não tem o que falar. Realmente tem a ideia da desigualdade social. E a gente observa, sim, a ela, é que você provavelmente não conhece alguns bairros que tem em Pirassununga, né? Tem alguns locais aí da cidade, não necessariamente que estão localizados dentro da cidade, mas que o pessoal passa fome, não tem coisa, não tem roupa pra vestir e tal. Às vezes a família, até alguém que está desempregado, tá, e chega a passar fome, chega a passar necessidade. Sim, que eu já vi e já presenciei aí em Pirassununga, não é na minha cidade, não. E a minha cidade sendo menor ainda tem também, né? Chega assim. É que você, às vezes, você não saiu, você não foi para alguns outros locais. Como a escola que eu trabalho, a escola pública, é em periferia um pouquinho mais humilde, a gente sabe, a gente observa essas questões, tá? Então, a gente está ali dentro do dia a dia. Tem sim. É que a cidade é menor, a situação ela é menos visível e não é um número de famílias gritantes, tá? Só que se você colocar num gráfico em porcentagem, pode ser que seja a mesma coisa de grandes cidades, porque aí a porcentagem ela mostra a quantidade correta em relação à população, tá? Quando a gente faz um gráfico de porcentagem, aí a gente vê certinho a quantidade ali da população. Ô Alan, foi você que veio de um lugar que era bastante complicado, né? Quer falar no microfone, Alan? Não, ô louco, Alan. Tá. Ô Bruno,
Você, eu tenho certeza absoluta. Eu mandei mensagem pra você na hora que eu acabei a aula no CPM, no cursinho, eu respondi o que você perguntou pra mim, certo? Eu já estava esperando você mandar para minha matéria, tá? Então aí você pedir para minha matéria que eu ia trabalhar, eu respondi. Então você tenho certeza também que 4 horas da manhã você já estava acordado esperando a aula, né? Normal. Aí o Alan tá com uma cara que acordou agora, não quer falar que tá com voz de sono pior que a minha. Ó, olha, vocês acordam, vocês ficam estudando ou vocês ficam jogando? O Alan lendo, o Bruno estudando. Muito bem. Ô, galera, a gente vai observar, né, simplesmente a questão relacionada às relações frias que você observa dentro das grandes cidades ao longo do tempo, né? A questão da confiança automaticamente traz com que as pessoas não conversem, não se abram uma com as outras dentro da cidade, tá? Então as pessoas acabam sendo mais discretas com a sua vida particular. Essa é a chamada atitude de reserva, né? Até mesmo por questões da sua segurança, as pessoas acabam sendo mais de boa, né? As pessoas são mais tranquilinhas ali. E muitas vezes a gente observa, né? Você muda em um determinado prédio ali na cidade de São Paulo, Ribeirão, tá? Um condomínio ali, condomínio de prédio, e você encontra com a mesma pessoa todo dia no elevador. Muitas vezes você vai falar só bom dia para essa pessoa, a pessoa vai responder bom dia e chega. Você não vai falar mais nada. Tá? Bom dia, e já era. Bom dia daqui, bom dia dali, acabou o assunto. Ponto. Então nós observamos uma relação muito mais fria. Se é numa cidade do interior, é, você encontra alguém no elevador. A pessoa já, tudo bem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tal, 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 tal. Já faz aquele checklist da vida, né? Principalmente sua vizinha predileta do Paulo. Então a gente observa essa situação. Deixa eu voltar aqui, né? Ah, exato, exatamente ali. Já faz uma bela de uma biografia. Ô, louco, Miguel. A velha conhece meus parentes e eu não. A intensificação da vida. Nós vamos observar. Ó, do te peguei no colo é foda, né, Carol? Puta que eu pariu. Exatamente. Galera, aqui a gente vai observar também a ideia que nós temos, né, referente à intensificação da vida, quando nós pensamos nas questões referentes à parte da metrópole, quando nós pensamos na questão referente às características da modernidade. O que que acontece, turma? Com a modernidade, a vida vai ficar mais corrida, certo? A vida, ai, ficando mais corrida, nós vamos observar a vida ficando mais corrida, nós vamos observar simplesmente que as pessoas costumam fazer diversas tarefas ao mesmo tempo. As pessoas costumam simplesmente, dentro dessa questão dessa vida acelerada, né,
elas costumam fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, as pessoas, né, elas costumam observar, né, e fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Muitas vezes, você está aqui no notebook digitando, né? Cadê o telefone? Você está com o telefone na orelha, está aqui com o notebook digitando, tá? E você também já está anotando mais alguma coisa. Ou, no caso da mulherada, por exemplo, muitas vezes, nessa questão da vida acelerada da mulherada, a mulherada tem nenenzinho de colo, tá? E ela tá ali com o neném no colo, jogando roupa dentro da máquina de lavar, mexendo o arroz e lavando a louça, né? Tudo que a criança no colo com uma mão só, fazendo de forma devagarinho ali. Por quê? Nós vamos observar uma vida extremamente acelerada das pessoas ao longo do tempo. Uma vida extremamente acelerada das pessoas ao longo da existência desta sociedade. Tá? Nós vamos observar que é uma das características da modernidade você fazer diversas tarefas ao mesmo tempo. Tá? Você fazer diversas coisas ao mesmo tempo dentro da vida moderna. Então, a aceleração da vida traz com que você tenha diversas atividades ao mesmo momento dentro da sociedade. Nós vamos observar também, né, a questão relacionada diretamente à vida das pessoas. A vida das pessoas, a forma como ela é extremamente acelerada ao longo do tempo. Tá? Então, nós observamos essa ideia da vida das pessoas extremamente aceleradas, achei. Extremamente aceleradas ao longo do tempo. Muitas vezes causada pela falta de tempo, de questões ali que nós vamos fazer ao longo do tempo. O trânsito atrapalhando a nossa vida e entre outras coisas. E a questão do choque geracional, que é um pouco do que a Carol falou ali. Nossa, te peguei no colo, né? Que é a questão do choque geracional, que nós vamos observar com diferentes questões da vida das pessoas. A questão referente aos costumes, à cultura, as características da vida das pessoas ao longo do tempo. Né? A gente vai observar muito o choque de cultura, o choque de ideias, o choque de ponto de vistas dos nossos avós, às vezes dos nossos pais, com os nossos, devido à diferença da idade, devido à diferença da modernidade que vai trazendo ao longo do tempo. Né? A gente vai observando sempre a ideia das novas características que existem ali dentro da sociedade. Tá? Então, nós vemos simplesmente essa ideia, né? A questão dos pontos de vista totalmente diferentes, né? A questão referente às características da vida totalmente diferente ao longo do tempo, causadas simplesmente, né, por esses motivos que nós vamos observando, simplesmente causada pelas questões referentes à aceleração do tempo, né, causadas ali referente à nova geração das pessoas. Então, toda essa ideia nós vamos observando dentro da sociedade, né, ao longo do tempo. É normal o choque geracional, tá? Então, a gente vai observar a questão das ideias das pessoas ao longo do tempo, tá? O choque de conflitos de geração que traz-se pela vida moderna, que é trazido, falando errado, pela vida moderna. Conforme a gente já falou, né, a questão da perda de relacionamento mais profundo, um relacionamento extremamente gelado dentro das grandes cidades. Ninguém conversa com ninguém de forma legalzinha ali, né? Minha tia sempre quer me dar conselho. Fala que quer encurtar minha vida para eu não sofrer. Nunca escuta e quebra a cara. É conflito de geração, hein? Principalmente vocês, com 12, 13, 14 anos, vão ter esses conflitos de geração. Não errei a idade de vocês, não, né? Claro que errou, senhor. A gente tá. A maioria tá com 15 para 16. Ah, tá. Eu sabia que vocês iam falar. Por isso que eu falei 13, 14, 15.
Sim, sim. Então, principalmente agora que a gente vai observar a ideia referente aos conflitos das diferentes ocasiões ao longo do tempo, tá? Então a gente observa esse negócio também. A ideia da atitude de reserva, né? A proximidade corporal e a distância espiritual. A gente foi falando já algumas coisas ao longo do tempo, né? Aqui, gente, eu joguei no Google Imagens, e coloquei cidade pequena. Eu não sei qual cidade é essa, né? Mas tem uma praça de uma cidade pequena aí colocada no foco pela construção no fundo, provavelmente no interior de Minas Gerais. A gente vai observar, né, que quanto maior a cidade, mais individualizada vai ser a vida das pessoas, né? As pessoas vão ter uma relação mais fria, vai haver uma proximidade corporal, mais uma distância espiritual. Quer dizer, a pessoa vai estar tropeçando uma na outra, né? Tum, tum, tum. Um tropeça no outro, só que mais, mais ou menos fala-se oi. Então, por isso que a gente observa essa chamada distância espiritual. As pessoas têm a sua individualidade cada vez maior, o seu espírito está cada vez mais separado, né? A questão da relação harmônica dentro da sociedade. Há uma distância cada vez maior dessa ideia, dessa relação, dessa distância espiritual ali, tá? Então a gente observa essa relação sendo extremamente distanciada entre as pessoas dentro daquele exato momento. Nós vemos essa questão dessa relação, dessa distância espiritual entre os dois pontos, entre os dois lados da moeda. Tá? A gente observa, a gente vê toda essa diferenciação. Nós vamos observar que no interior, né, agora eu vou falar o que vocês já falaram, a ideia predileta do Paulo, da Carol, eu acho, do Nicolas, ela também gosta muito do que eu vou ler ali no segundo tópico do slide, né? O Miguel gosta muito. Deixa eu ver quem mais colocou. Acho que foi esses que eu citei. Ah, nas cidades do interior, todos conhecem todos, o que muitas vezes dificulta na descrição dos seus atos, né? A parte de que todos conhecem todos, vai ter algum lugar aqui, nessa ideia de distância espiritual, em algum lugar aqui na apostila que eu li para fazer a aula de vocês, eu não lembro onde está, né? Que vai estar, que o cara aqui, o autor da apostila, ele está falando que você é filho de fulano, você é filho de ciclano. Tá até entre aspas aqui, gente. Pois na hora que vocês estiverem estudando, vocês falem para mim. Eu acho muito interessante, né, toda essa colocação aí, tá? A gente vai observar toda essa ideia, toda essa colocação dentro da sociedade, né? Então, pela cidade ser pequena, você conhece muita gente, o que vai dificultar que você faça uma coisa de forma discreta, né? Principalmente, né, que muitas vezes tem as câmeras de vigilância dos anos 70 pré-instaladas já no jardim, nas esquinas, em todas as ruas, né? Estão bisbilhotando, estão ali, né? Então nós observamos simplesmente, dentro dessa questão, vai ficar difícil você fazer alguma coisa de forma discreta, vai ficar difícil você fazer alguma coisa sem ser percebido, né? E nós vamos observar o que eu comentei também, né? Que há um grande sentimento de solidão nas multidões das grandes cidades. Por nós termos uma relação mais sombria, nós não conhecermos todo mundo, geralmente há uma solidão muito maior nas grandes cidades. E isso não vai ocorrer nos locais menores, nos locais de menos circulação, certo? Galera, vocês querem questionar alguma coisa? Eu acho que acabou aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Pra mim tá de boa, senhor. Tá de boa? Turma, marca aí que depois vocês falam que eu demoro para passar no. Eu demoro para passar
Classroom. Ó, página 211, página 212, página 213, tá? Para terça-feira que vem. Certo, Bruno? Tô brincando, galera. Tava esperando vocês me xingar. Ó, vamos lá, agora falando sério. Eu tava lendo ontem, eu acho importante vocês fazerem para mim. Exercício 1, exercício 2, até... Ô, Bruno, eu tava zoando, tá? Ó, página 211, exercício 1 e 2, tá? Ah, exercício 3, 4 e 5, tá? Hoje só vou dar exercício de sociologia para vocês. Eu ia dar só 3 exercícios, como são 3 testes, vocês vão fazer só xizinho, só tem que ler e ler as coisas lá na frente, lá nas páginas. Então vocês têm um tempinho maior, tá? Então vocês vão fazer 5 exercícios hoje. Tá de boaça, tá? Página 211. Agora falando sério, galera. Página 211 é o exercício 1 e o 2, né? Página 212, o 3, o 4 e o 5. Só. Simples aí. Depois, semana que vem, se tiver mais, nos outros assuntos, se tiver mais exercícios dissertativos, eu passo a maioria dissertativos para vocês. Beleza? Deu para entender aí? Tá tranquilo? Beleza? Beleza, senhor. Nossa, que voz de sono. Nossa, senhor. Amanhã minha voz é muito de sono. Não, beleza, galera? Deixa eu ver. Senhor, Oi. Bruno tá chamando. Oi, Bruno. Chora, Bruno. Ai, vamos lá, Bruno. Não, ô, Bruno, eu gosto que você me pergunta na segunda-feira. Aqui. Ó, o tema de sociologia da próxima semana é o capítulo da frente, né? Eu tenho certeza. Ó, dialética do esclarecimento, o espetáculo e a indústria cultural. Beleza? Eu tô procurando o meu slide aqui, que eu fiz do John Locke, pra gente já começar a ver a aula do John aqui. Tem muita coisa no meu notebook, na parte dos meus documentos, então eu preciso dar uma organizadinha nisso também. Ó, agora entrando em filosofia, né? O empirismo britânico, a ideia do John Locke, tá? Vou falar rapidinho um pouquinho do John para vocês. Beleza? Agora filosofia aí. Vou falar rapidinho para vocês do John Locke. Espera aí que eu vou projetar. Esqueci de projetar.
Vamos lá, galera. John Locke, rapidinho aqui. John Locke, né? Ele nasceu em Brighton em 1632. Ele vai estudar na Universidade de Oxford, filosofia, ciências naturais e medicina. Ele vai falecer em 28 de outubro de 1704, com 72 anos de idade. Para o empirista, né? Quando nós pensamos na ideia de um filósofo empirista, nós devemos levar em consideração que eles estão relacionados diretamente com o conhecimento, ele vem da experiência. Quando nós pensamos nessa ideia de que o conhecimento vem da experiência, nós vamos observar simplesmente que nós estamos relacionando que a vida nossa, o dia a dia nosso, vai trazer os conhecimentos que o ser humano tem, né? O conhecimento também, ele está relacionado diretamente aos pontos de vista que o ser humano vai tendo dentro da sociedade, né? Os sentidos que o ser humano vai tendo dentro da sociedade. Então a gente observa sempre essa questão, né? Os sentidos que o ser humano tem dentro da sociedade, os sentidos que a gente observa simplesmente é tato, né? A questão do pegar, paladar, olfato, audição e visão, tá? Então nós observamos essa questão da ideia, né, de estar compreendendo toda a gênese, toda a estrutura da sociedade, né? E a função, de certa maneira, dos limites do entendimento do ser humano ao longo do tempo. A gente vai observar, né, a ideia que a mente ela é uma tábula rasa, né? Já dizia desde a época do Aristóteles. Quando a gente pensa nessa ideia da tábula rasa, exato, Paulo. Mas como nós conhecemos só os principais, eu vou colocar só os principais aqui. A gente vai observar a questão também referente diretamente à ideia da tábula rasa, né? A tábula rasa sai um pouquinho dos pontos de vista do Aristóteles e nós vamos observar que ela está aqui, né, para estar relacionando e vai colocar que não existe nada na mente do ser humano antes dos sentidos. São os sentidos que estão na mente do ser humano que estão relacionados a todo o conhecimento e a todas as ideias. Para o Locke, nós observamos simplesmente o princípio do inatismo, tá? E além de não provar nada, nós vamos observar que é completamente desnecessário uma teoria do conhecimento. Tá? A gente observa simplesmente o princípio do inatismo, ele não prova nada e vai ser completamente desnecessário uma teoria do conhecimento. Se as nossas almas imortais compartilhassem um mesmo estoque de informações, todos nós teríamos mesmas concepções científicas do mundo, né? Esse é um dos exemplos que ele faz, conforme ele deriva que o ser humano vai aprendendo as questões dentro da sua vida ao longo do seu desenvolvimento, tá? Então, nós observamos toda essa, toda essa estrutura, né? Toda essa ideia do desenvolvimento a partir da experiência. Que se não, Paulo, necessariamente está colocando sua opinião e eu estou dando a aula explicando a posição do autor, né? Tranquilo. Então, eu só estou explicando a posição do autor ali de boa. Tá? E na moda do outro, geralmente eu vou passando todos os autores para vocês, eu não ponho a opinião particular minha.
Eu vou jogando conforme está na apostila. Às vezes os slides eu faço de alguma outra forma, modificando alguma coisa, mas é o que está na apostila. Um pouquinho mais que está na apostila e boa. Tá? Vai tranquilo. Se quer colocar suas opiniões aí, pode colocar. De boa. Só não pergunta muito mais que o Bruno fica bravo, tá? E a gente observa simplesmente a questão referente à ideia, né, de que se o ser... De novo, combinar com vocês fazer um piquenique aqui. Ô, Paulo, eu acho que ele fica olhando. Eu acho que de professor só sou eu que pego no pé dele, né? Eu acho que ele fica olhando e ele fica putaço comigo, né? Eu vou falar para os colegas também pegarem no pé dele. Não, Bruno, fazer questão. Eu já saindo aqui já mando um zap para os professores de português. Eu acho que é só a Fernanda e a Kátia que é professor de português, né? Para as professoras de inglês, para os carinha de exatas, pro Leandro de geografia. É irmão dele, não é? Ai, Paulo. Então a gente vai observar simplesmente que a ideia da tábula rosa aqui, né, está relacionada diretamente ao ser humano e aprendendo com a sua experiência. Por quê? Se a alma, né, que para alguns autores acaba sendo imortal, compartilhasse um estoque de informação, nós já acordaríamos, nós já nasceríamos sabendo um monte de questões que nós aprendemos nas vidas anteriores, né? Dentro de séculos anteriores. Então, nós teríamos toda uma concepção científica desde muitos e muitos anos dos acontecimentos dentro da sociedade, né? Nós vamos observar simplesmente que a tábula rosa ela está relacionada ao que a gente vai aprendendo, né? Deus, né, para o Locke, Deus ele vai dar para gente as faculdades, né? Ou seja, rasa, Paulo, não rosa. Eu tô meio dormindo ainda, Paulo. Bruno, aliás. Nossa, putz, meu. Para. Começa de novo, né? Tábula rasa, desculpa. Volta. A gente vai observar simplesmente, né, a questão referente à tábula. Nós vamos observar simplesmente, galera, a questão referente à ideia da tábula rasa para o Locke, né, está relacionado a Deus vai dar a gente, né, as principais faculdades para que nós pudéssemos adquirir conhecimento, né, para que nós pudéssemos adquirir conhecimento dentro de certos limites, tá? Nós vamos estar, o Locke também vai estar contrariando a ideia do inatismo. Ele vai afirmar que nós nascermos, né? Ele afirma que ao nascermos, nós vamos ser como uma folha em branco, a tábula rasa, diz os empiristas. E que ela vai ser escrita justamente conforme nós vamos tendo experiências no mundo. Nós vamos observar simplesmente que é essa ideia que o empirismo vai sustentar dentro da sua filosofia. Ele vai se opor ao racionalismo, né? O racionalismo ele privilegia a razão, né?
como a fonte do conhecimento, e a escola aqui, a escola do empirismo, ela enfatiza a experiência. Ela coloca a experiência como o principal item do conhecimento do ser humano. Nós observamos alguns outros filósofos empiristas, né? O George Beckey, David Hume e o John Stuart Mill, né? Todos eles acabam sendo empiristas. E pensando, não é praga não, Paulo. Nós vamos aprendendo com a nossa experiência. De acordo com Locke, né? Nós vamos observar, né? Simplesmente de acordo com Locke, a mente, né? Ela é basicamente passiva. Ela vai ser desprovida de todos os conteúdos, né? Em que os dados da sensibilidade eles vão imprimindo as ideias ali ao longo do tempo. As ideias racionalistas, né? As ideias elas são inatas. Isto é, elas existem no espírito humano, são anteriores ao nascimento e elas coordenam, né, o modo como o homem vai conhecer as coisas. O empirismo. Né? O filósofo empirista está relacionado diretamente ao saber humano que é vindo das impressões, das sensações que o homem vai ter ao longo da vida. Né? E ele não é um fundamento inteligível e inato. Corpo e mente, quando nós pensamos na ideia do racionalismo. Por Descartes, eles eram distintos, empirismo. Para o Locke, é uma coisa só. Noção de sujeito como fundamento do racionalismo. Sujeito universal, razão, empirismo. Sujeito particular, no qual todas as representações estão encerradas no modo como cada indivíduo percebe a realidade. Uma coisa inata para o Locke é a capacidade de Paulo, o que eu vou te dizer? É algo que não faz sentido, tá? Mas na época, para os autores, ele acabava fazendo sentido, né? O que a gente vai observar? Se você vai pedir um emprego em determinado local, a primeira coisa que a pessoa pergunta é se você tem experiência. Então, aquela pessoa é empírica? Tô te zoando, Paulo. Não, é a questão do. Ô, Paulo, eu tô imaginando a cara que você tá fazendo, você me xingando mentalmente, né? E você respondeu, não, sou burra. Ah, a gente vai observar simples. Aqui eu estou passando a ideia deles, Paulo, conforme vou passar do Francis Bacon, entre outros autores aqui para vocês na semana que vem. A gente vai observar simplesmente que para o Locke, né, a única coisa que é inata está relacionada diretamente à capacidade de abstrair ideias de fatos singulares, né? E não as próprias, e não que exatamente as ideias elas sejam inatas. E nós vamos observar que as ideias elas derivam das sensações. A experiência, né, nada mais é do que a observação tanto dos objetos externos como das operações internas da mente. O pensamento não é formal, mas sim uma síntese entre o conteúdo derivado das experiências e limitados a ela. Tá? As experiências elas podem ser de alguns tipos, de dois tipos. As externas, do qual vão vir as ideias simples, né? E a interna, do qual derivam as ideias simples referentes à reflexão. E o que é qualidade para o John Locke? A gente observa que é o poder que as coisas têm de produzir as ideias em nós. Tá?
nós vamos observar que as qualidades elas se diferem em dois tipos. A qualidade primária, né, estão relacionadas diretamente às qualidades reais do corpo, né, e a gente vai observar que as ideias correspondentes são apenas cópias. As qualidades secundárias, nós vamos observar simplesmente que são possíveis combinações de ideias, né, sendo em parte subjetiva, de que os ideais delas não correspondam exatamente aos objetos. E o que a mente faz para o John Locke? A mente, ela tem o poder de operar combinações diversas entre as ideias. De ideias simples, formando ideias complexas. A gente vai observar também as ideias simples, né? São as ideias que ali representam uma aparência, uma concepção, uma unidade na mente, né? E as análises ali. Nós vamos observar que as ideias simples, nós vamos ver o entendimento, ele pode deixar livremente, né, de fazer novas ideias, ideias complexas. E as ideias complexas, elas vão ser combinações, comparações de ideias simples ao longo do tempo. Nós vamos observar três tipos de ideias complexas. As ideias complexas, primeiramente, elas surgem, né, da relação entre o intelecto. Ela surge de confrontos entre o intelecto, certo? Então aqui nós observamos simplesmente que as ideias, né, de relações, nós vamos observar que elas acabam nascidas de supor um substrato, né, em que substituem alguma simples coisa, alguma ideia simples. As ideias de substâncias, elas são afecções da substância. As ideias de modo, elas são as ideias complexas, né? Tais, né, que elas são compostas. E elas vão ter diversas coisas dentro da sua composição. Finalizando o slide, né? Paulo, lê algumas coisas do John Locke. Eu adoro o John Locke, principalmente sobre o direito natural da propriedade. Depois eu vou falar para vocês, né? Nossa, essa parte eu adoro do John Locke. Nós vamos observar, né, a ideia referente ao conhecimento para o John Locke, né, ele é uma percepção, né, ele consiste ali na percepção da conexão ou acordo ou desacordo e contraste das ideias dentro de toda a parte do mundo. Beleza, galera? Gente, vocês querem questionar alguma coisa? Deu para vocês entenderem? E aí, molecada? Tudo certo? Gente, vou fazer o seguinte. Depois, mais tarde, eu passo no Google, lá no Classroom. Porém, vocês já podem fazer essas questões aqui para mim. E o Bruno sempre fala, Bruno, enquanto acaba a tua aula e começa a aula da Fernanda, eu acho que é a Fernanda que vem hoje depois de mim, dá tempo de nós fazer alguns exercícios. Então, passa logo. Né? Ele manda no WhatsApp para mim. Vai, passa logo, passa logo, passa logo, né? Então, aí eu pego e já passei para vocês. Então, ó. Porque ele fala que eu sou muito enrolado para passar atividade no Classroom. Não sei por quê. Aí eu já vou passar já. Ó, aqui. Ô, gente, eu tô zoando o Bruno, tá? Não, ele sempre dirige a gente com muito respeito, pedindo alguma coisa. Só que vocês acham que eu vou deixar de zoar o Bruno, Paulo? Gente, ó, só lembrando, Sociologia, página 211, apostila 3. Exercício 1, 2, 3,
4 e 5. São 3 testes e 2 dissertativos. São os exercícios conceituais da apostila. Beleza? Ó, depois já eu passo no Classroom para vocês. Galera, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Juízo e estudem, certo? Ó, brigadão. Até quinta. Bruno, quarta-feira à noite, eu fico... Tchau, Ayla, obrigado. Eu fico esperando você mandar mensagem para perguntar coisa de história, viu? Obrigado, Carol. Até mais, gente. Tchau, tchau, galera. Valeu.